essa atmosfera tão linda, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Vamos juntos ler Isaías 53. Glória a Deus. Lindo Jesus. Lindo Jesus, lindo Jesus. Eu quero pregar para vocês hoje uma mensagem sobre o tema Ele foi ferido. Creio que é Dia das Mães, vai ter homenagens depois, mas eu preciso pregar essa mensagem, porque eu falei ontem lá em casa, pela manhã, que eu estava com expectativa para esse culto hoje, muita expectativa, e eu estava sem mensagem para pregar hoje. Eu estava de tarde, peguei o meu filho e a minha sobrinha, Clara, e fui com eles para uma praça, creia quem quiser nisso. Quando você vive em espírito, você não precisa entrar dentro de um templo para ouvir a Deus falar, para orar. E com isso eu não quero dizer que nós não precisamos de igreja, vocês e Pablo já sabem disso. Congregar é um mandamento, então quem não congrega está desobedecendo. Isso é inquestionável, quem não congrega está em pecado, porque está desobedecendo a palavra. Toda pessoa que diz eu não preciso de igreja, está sem uma congregação, ela está em pecado. Porque há uma ordem dizendo, não deixe de congregar. Quando você deixa de congregar, você está desobedecendo a palavra de Deus, você está em pecado. Agora eu estava me dirigindo até Lajeado, com as crianças no carro, e de repente, invadiu o meu ser exatamente esse esboço. Me saltou na mente o coração, queimou a mente, os neurônios fizeram aquela transição de informações. Eu disse, Deus, o Senhor foi ferido. E Deus me disse bem claramente, não de forma audível, mas na minha consciência. Deus fala na consciência. Deus fala de forma audível, mas também na consciência. E veio ao meu coração a questão que muitos não entendem, é que eu não só fui ferido, mas aonde eu fui ferido. Pastores, que eu sei que vocês creem nisso, porque vivem isso também. E Jesus me mostrou 5 lugares onde Ele foi ferido e o que isso representa para nós como igreja. Sobre isso que eu quero pregar hoje. Porque que Ele foi ferido a gente sabe, a gente fala, a gente prega, a gente canta. Olha o texto, meu irmão. O texto vai dizer, eu vou ler com vocês aqui na tela, ó. Leiamos todos juntos, na mesma tradução. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Uau! Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E tem gente que é desprezado e se ofende. Cristo foi desprezado, as pessoas se escondiam o rosto de Jesus. Verdadeiramente, preste atenção, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido. Esse é o título da mensagem. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas machucaduras, aqui não é pisadas, é pisaduras, os ferimentos, somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo Ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida?
Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Uau! Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Isso está falando de José de Arimateia, um dos homens mais ricos do mundo na época, que pagou o embalsamamento de Jesus, que não foi preciso porque ele ressuscitou. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Começou a vir a recompensa, o fruto daquela cruz. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O justo justificando. Eu vou falar sobre isso hoje. Próximo. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Tem mais um? Ou é o último? É o último. Amém, gente? Quantos conheciam esse texto? Glória a Deus. Toma assento em nome de Jesus. Você pode me ajudar a pregar? Quem pode? Vira para alguém e diz assim: ele foi ferido. Ele foi ferido. O texto que lemos, meus irmãos, vai falar da narrativa de Isaías, profeticamente falando sobre a morte de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você que eu preciso um pouco de atenção agora, depois eu vou aplicar a mensagem, porque senão a gente não vai compreender o que eu quero falar. Então a gente precisa entender primeiro essa parte inicial, para entender a pregação e entender o que isso vai mudar nas nossas vidas a partir de hoje. A morte de Jesus, biblicamente falando e espiritualmente falando, ela tem, como nós já estudamos aqui, durante um ano inteiro, estudamos fundamentos, vocês lembram? Doutrina, estudamos doutrina. A morte de Jesus, ela tem alguns aspectos, e é sobre isso que eu quero falar agora. Quais são os aspectos da morte de Jesus, biblicamente falando, e o que isso implica para nós como igreja, e é isso que a gente precisa entender, porque essa é a base da nossa fé, essa é a base da Santa Ceia, que nem é Santa Ceia, é a Ceia dos Santos. Vamos corrigir isso de uma vez por todas. Nenhuma vez na Bíblia chama-se Santa Ceia, chama-se Ceia do Senhor, Ceia do Cordeiro, porque a ceia não é santa, santos são os que a tomam. Ela por si só não é santa, não há misticismo algum, há símbolo e alegoria, mas não misticismo. A gente é uma igreja inteligente para saber disso. Primeiro, a própria palavra que lemos fala que a morte de Jesus foi expiatória. Quem diz comigo no 3 expiatória? 1, 2, 3. Expiatória. Agora a questão é saber o que é expiatória. E eu não vou nem perguntar, porque está na Bíblia. Mas quantos será que sabem o que é expiação? Sabe o que me causa uma certa estranheza? É saber que Jesus fez algo por mim que se chama algo expiatório, e eu não sei o que é expiatório. E aí eu perco de desfrutar o que é, porque eu não sei o que é. Então nós lemos na Bíblia que existe algo expiatório feito por Jesus para nós, mas nós não nos damos o luxo de buscar saber o que é expiação. A morte de Jesus é expiatória. Ela expiou o pecado. Para que nós todos entendamos aqui em palavras simples e não muito eruditas, de forma comum, de forma simples falando, quando o homem peca, algumas coisas acontecem no mundo espiritual. Existem leis, todos estão aqui, gente? Existem leis que governam o mundo espiritual, pastor Lucas. Leis, por exemplo, como a alma que pecar, o que fala? A alma que pecar, o que acontece com a alma que pecar? A alma que pecar, morrerá. O salário do pecado é a
A questão é que Adão peca, e com esse pecado vem o que nós chamamos de depravação total. Toda a humanidade agora pecou. Romanos fala sobre isso. Romanos vai dizer: não há um justo, nem um sequer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um sequer. Todo ser humano, quando nasce, já carrega em si. Eu não vou citar um termo aqui que às vezes pode ser confundido com doutrina católica. Não é disso que queremos falar. Mas todo ser humano é pecador. E essa sentença, ela continua no mundo espiritual: a alma que pecar morrerá. E se nós pecamos, nos resta o que senão a morte ao final da vida terrena? Então algo precisava ser feito, só que não acaba por aí. Você lembra que, por isso que para entender todo o Novo Testamento, alguém me perguntou qual é o livro mais importante? Todos, lógico, mas o mais deles é Levítico. Em Levítico você vai encontrar a Deus revelando o caráter expiatório, dizendo: quando alguém pecar, faça-se expiação. Pegue um cordeiro, coloque a mão em sua cabeça. Você nunca viu a palavra bode expiatório? O que é um bode expiatório? É alguém que leva a... O que é o Jesus expiatório? Alguém que leva a... Quando o homem peca, ele, além de estar no estado de pecado, agora de morte, há também sobre ele uma culpa. Você está vendo como é lindo a doutrina? Você está vendo como é lindo falar também sobre coisas que não envolvem a sua prosperidade, seu melhorio de vida financeira, seu melhorio de bem-estar almático, envolve a salvação da sua alma, de fato, entender o que é expiação. Como pode alguém sofrer com acusações de culpa quando Cristo foi expiatório? Só sofre com acusações de culpa quem não entendeu o que é expiação. Porque quando Cristo é a sua expiação e uma gota do seu sangue remove toda a culpa de sobre si. Pastor, eu me culpo de duas uma: ou você ainda não alcançou a expiação, ou você não sabe que há expiação para você. Pastores, eu conclamo-vos a voltar a pregar a doutrina. O povo já está próspero, o povo já está feliz, sim ou não? Vamos pregar a Santa Escritura, a doutrina. Precisamos saber. Agora, quer ver uma coisa? Deus, quando o homem peca, ele ficou irado. Quem sabe disso? A Bíblia fala que há uma ira, e a ira desataria o juízo de Deus. Juízo esse que está enchendo taças as taças da ira estão enchendo. Agora, por que nós, igreja, não seremos alvo da ira de Deus, que será manifesta no juízo? Por causa do caráter propiciatório da cruz. Que é propiciatório? Está na Bíblia. Jesus é a nossa propiciação. Eu não vou perguntar, mas está na Bíblia. É uma garantia, um benefício, um direito meu, de que Jesus fez-se propiciação por mim. E muitos hoje, quando eu for explicando, vocês vão entender que muitos da igreja não entenderam o que é propiciação só quando eu der o exemplo. Quem está aqui, diga amém. A palavra propiciação, em letras miúdas, significa aplacar a ira. Imaginem Deus do céu irado com o pecado, com a desobediência, com a rebelião. E quando a Bíblia diz que fez-se propiciação em Jesus, eliminando todo o sacrifício de animais que não começou em Moisés, começou lá atrás, lá em Adão, ele mata o cordeiro lá no jardim, lembram disso? Antes de serem expulsos, o cordeiro morre. E as suas vestes cobrem, e o seu sangue é derramado para haver propiciação, porque Deus tem que liberar a sua ira sobre alguém. Alguém pecou. Quando alguém peca, alguém tem que morrer. O cordeiro lá no jardim morreu. Depois, durante a lei de Moisés, os animais morriam. Eles levavam a culpa junto. Mas além disso, a ira de Deus era aplacada. Para quem não sabe, aplacar é baixar, apaziguar. Deus estava irado com o pecado, e a instrução era: havendo o povo pecado, leva o animal vai morrer, a ira de Deus vai se aplacar. Deus está irado, pastor? Só para quem ainda não encontrou o propiciatório. A pergunta é: Deus está irado comigo e com você? Depende. Você já está debaixo do sangue propiciatório de Jesus? Pronto, Deus não está mais irado com você. Deus não vai mais querer matar você, Deus não vai mais recair nada sobre você, Deus não quer matar ninguém da sua família, Deus não quer te dar nada, não. Por quê? Porque o caráter propiciatório da cruz é que Jesus levou em si toda a ira de Deus.
Talvez aí alguns entendam aquele momento que em aramaico Jesus ora dizendo, como é que fala? Aramaico puro, irmão. Eli lama sabachthani. Deus meu, e alguns pregadores pentecostais que gostam da firula, dizem que Deus virou as costas para Jesus, só não está no livro das heresias, capítulo 4, Deus nunca virou as costas para Jesus, mas havia pecados tão grandes sobre Jesus, que a ira de Deus foi liberada, e Jesus, ele carrega a ira da humanidade pecaminosa inteira. A oração dele como homem é, Deus, o Senhor me desamparou. Deus está dizendo, não, meu filho, mas eu liberei toda a minha ira sobre ti, para que hoje, no dia 14 de maio de 2023, às 6:50, eu não ficasse irado com o meu povo que se chama pelo meu nome, que está debaixo do sangue propiciatório de Jesus, que já levou a ira. Pastor, eu nunca aprendi isso. Também nunca buscou, né? Está na Bíblia. Quem tem Google em casa? Está lá. O professor Google ensina tudo isso. Escola de Ministério ensina isso. Célula da Igreja de Pab ensina isso. Eu estou só introduzindo a mensagem. Agora vamos lá. Qual mais o caráter da cruz de Cristo? Reconciliatório. Isaías disse que as mãos de Deus não estão encolhidas, nem seus ouvidos acirrados, nem seus olhos vendados, para que não possa ouvir, ver e estender as mãos. Mas, o que separa, pastora Pamela, o pecado? Separa Deus do homem e o homem de Deus? O pecado. Eu já dei a resposta. Então Deus não está com as suas mãos retidas, seus ouvidos cerrados, seus olhos fechados, mas o vosso pecado faz separação. Quando Jesus morre levando sobre si, de forma, vocês estão aprendendo coisa aqui poderosa, de forma expiatória, de forma propiciatória, agora também ele leva de forma reconciliatória. Ele derruba a parede que fazia a separação entre o homem e Deus e o homem. Ele nos reconcilia com o Pai. Ele abre as portas do jardim que os querubins guarneceram durante milhares de anos. De modo que Jesus diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por causa disso. Porque o único que foi capaz de reconciliar o homem com Deus foi o Cristo. Irmão, aqui eu vou parar. São uns 10 ou 12 atributos da cruz de Cristo, e não é sobre eles que eu quero falar, eu quero só dar aqui para que desperte dentro de você um desejo de estudar a Bíblia, de conhecer o que Jesus fez por você naquela cruz. Mas tem um em específico que eu quero citar, que é o caráter redentivo. Diga comigo isso, 1, 2, 3. Vamos de novo que eu sei que pode ficar melhor. 1, 2, 3. Agora você vai virar para alguém, hein? Porque isso aqui é para gravar, para nunca mais esquecer. Não tem como você ser exposto a verdade que emana daquela cruz e ser o mesmo. Então você vai olhar para esse crente que está do teu lado, que se preparou a semana inteira para vir para a ceia, que está cheio do Espírito Santo aqui, pronto para dar aviãozinho, saltar no pé só. Só os pastores, então, nós vamos. E você vai dizer para ele assim, a cruz de Cristo foi redentora para a sua vida. Eu vou só, antes de entrar, fazer uma distinção aqui. Irmão, isso aqui até agora, eu não comecei a pregar ainda. Mas eu já preguei mais do que aquela gente que você escuta na internet de autoajuda e coaching em 1 ano. Eu preguei mais que eles em 15 minutos, porque lá não tem Bíblia, gente. Aquilo lá não muda a vida, aquilo lá mexe com a alma e com as emoções. Isso aqui muda a sua vida para sempre. Você descobriu que Cristo conquistou naquela cruz, no mundo espiritual para você, nunca mais você vai ser o mesmo. Ainda que saia daqui triste. Ainda que não saia daqui querendo ficar milionário. Não é esse o propósito. O propósito é você sair daqui cheio do Espírito Santo, amando a Jesus como nunca, e posicionado a partir do que Ele já conquistou para você naquela cruz. Olhe para cá. 2 palavras na Bíblia são muito parecidas, então quando você lê a partir de hoje, você vai distingui-las, porque não tem o mesmo significado.
Quais são? Primeiro, diga comigo, eu preciso, é pedagógico, diga comigo assim, remissão. E diga comigo assim, redenção. São duas coisas? Pronto. Há vezes na Bíblia que vai falar que Jesus fez remissão. Há vezes na Bíblia que Jesus vai falar que Jesus fez redenção. E nós estamos lendo e achando que é a mesma, e não é. Irmão, nem perto. O caráter remissivo e o caráter redentivo da cruz são coisas muito diferentes. Não só em título teológico, porque não é esse o propósito, mas de forma prática na sua vida, amanhã de manhã, quando acontecer aquela coisa que vai acontecer, você vai lembrar, Cristo fez remissão por mim. E terça, quando acontecer aquela outra coisa, você vai lembrar, Cristo fez redenção por mim, que são coisas diferentes. A primeira, remissão. Remissão é o ato de perdoar. Na cruz de Cristo, no sangue do Cordeiro, você, igreja de Jesus, foi perdoado de todos os seus pecados. A não ser que você tenha pecado contra o Espírito Santo, abre parênteses, o único pecado que não tem. Quer ver como uma coisa puxa a outra? Como é que eu sei se eu pequei contra o Espírito Santo? Sabe, cara, me perguntam demais isso. Pastor, como eu sei? A pessoa que faz essa pergunta já prova que não pecou, porque o temor ainda está no seu coração. Não, vocês não pegaram. Vou pregar para os daqui. Porque quando ela pergunta com temor e arrependimento, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Quer dizer que o Espírito Santo, que é aquele que convence, ainda está convencendo. O problema não é o pecador que se arrepende, o problema é o pecador que não tem jeito de se arrepender e segue pecando. Eu tenho dito que pecado não vai levar ninguém para o inferno, o pecado levou Jesus para a cruz, mas a falta de arrependimento vai encher o inferno. Com água desce melhor. Está um pouquinho salgado hoje. O problema não é pecar, o problema é... Veja. Você não é um pecador tentando ser santo. O que nós lemos aqui é que o justo justificou, você é um santo tentando não pecar. Muda o caminho. A religião, por esforço próprio, faz pecadores tentarem ser santos. A obra de Cristo na cruz redentiva, estou chegando na mensagem, faz um pecador agora ser chamado justo, e agora ele não caminha mais a partir do déficit, do negativo, ele já caminha do positivo, ele já caminha para não pecar. Pastor, e o que isso muda a minha vida? Tudo. Porque uma coisa é dar banho em porcos. Adianta dar banho em porcos? Eles voltam a si? Por isso, toda a tentativa de um pecador se tornar santo, ela é ir nu. Agora, quando a natureza do porco é transformada, ele deixa de ser porco e vira um filho, e é banhado, agora ele caminha para não mais. Deixa eu ficar mais à vontade que a chapa vai esquentar hoje aqui. Eu não vim dar seminário teológico aqui, irmão. Eu vim derreter tudo aqui hoje. Só vou dar base doutrinária para nós fazer o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Mas... vira para alguém e diz assim, o culto não vai acabar assim não. E ainda que acabasse. Não precisa emocionar ninguém não. Tem uma filha, menino, você vai se emocionar, vai chorar 20 vezes por dia, vai arrepiar tudo. Não vim aqui arrepiar ninguém, não vim aqui emocionar ninguém, isso eu já saí de casa chorando, arrepiando. Ei, vocês sabem disso, né? Tem como ser mais emotivo e chorar, arrepiar trocando uma fralda com cocô? É maravilhoso, gente. E eu não estou brincando, é maravilhoso. That is beautiful. Quem está aqui, diga amém. Amém. Então esse caráter, eu estou aqui, esse caráter remissivo, trouxe para nós perdão e trocou a nossa natureza. Não somos mais pecadores tentando ser santos, não somos mais porcos tentando tomar banho.
Ele trocou a nossa natureza, a nossa genética foi levada para a cruz, cravada, e Cristo nos devolveu uma genética de filho, porque todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora, como filhos, em primeiro lugar, a gente já se afasta do ambiente da sujeira, porque agora, limpos que estamos pela cruz e não por esforço próprio, caminhamos como aqueles que não querem mais voltar para a sujeira que outrora estávamos. E o que é isso? Pronto. Mas não é disso que eu quero pregar. Eu quero falar de redenção. Agora que você entendeu o que é remissão, eu vou falar para você o que é redenção. Imagine o seguinte. Imagine que você vivesse antes da lei, como é que chama? A lei da abolição da escravatura? Quem é que fez a Lei Áurea? O nome ô professora do 5º ano. Vocês acham que é tudo eu que sei? Não, tem minha referência bibliográfica. A princesa diz assim, a partir de agora não haverá mais escravos, sim ou não? Pronto. Hipoteticamente, vamos simular a situação de que você, quem está aqui, diga amém. Simular a situação de que você viveu antes, e que você viveu sob a égide da escravatura. E digamos que você nasceu de uma família de escravos, e você não tem outra opção, porque em algum momento da história, eu preciso que você entenda a historinha, para pegar a lição. Algum antepassado seu lá atrás fez algo que o levou a ser um escravo. Digamos que o seu tataravô dissipou seu patrimônio e não lhe restou outra opção a não ser submeter-se à escravidão para sobreviver. E ele agora se submete à escravidão, seu tataravô, seu trisavô, seu bisavô, seu avô, seu pai e você continuaram sendo por algo que foi feito. Estamos de acordo? Agora você nasce, você nem sabe o que está acontecendo e você é levado para uma praça. Naquela praça vai haver palanques, e naqueles palanques, escute-me, haverão mercadores de todas as tribos e nações, sobretudo dois deles. À direita temos um grande mercador e à esquerda temos outros grandes mercadores. Estão imaginando a cena? E eles estão lá. E aqui, como que um picadeiro, como que um palco, como objetos são começados a trazerem os escravos. Passa um, passa outro. Ele para no meio do palco e os mercadores começam a olhar e dizer: eu quero ele, para levar carga lá em casa da minha lavoura. Quanto custa? Tanto. Aquele mercador pagava o preço e o escravo agora era propriedade, não era amigo, não era parente, era como um objeto comprado. Quem está aqui, diga amém. Um certo dia, os escravos foram levados àquela estância mercantil de escravos, e à minha direita aparece Lúcifer. Não, ele não merece isso. O Sugismundo, o derrotado, o desgraçado do capeta, porque Lúcifer ele não é aqui nem na China, ele é o miserável, o destituído, o que foi execrado da glória de Deus. Ele é o caído, ele é aquele que os pés perfurados de Yeshua vão pisotear, esmagar sua cabeça como farelo. E tem crente que tem medo dele, tem crente que vive, Felipe, como se o diabo a qualquer momento fosse vencer Deus, porque não entendeu a obra redentiva da cruz. Porque a hora que entender, sabe que um crente não caminha para vencer Satanás, um crente caminha porque o diabo já foi vencido. Muda tudo. Calma, vou repetir porque eu me atrapalhei. Um crente, filho, não caminha para ganhar ou vencer do diabo, ele caminha porque Cristo já venceu o diabo. Nós não caminhamos para alcançar vitória, nós caminhamos porque já nos confiaram a vitória. Nós não caminhamos para ser vencedores, nós caminhamos porque somos mais que vencedores. Não, nós não caminhamos nós caminhamos porque
Isso flui da cruz. Não é o teu jejum que derrota o diabo. Eu não tenho tempo, é tanta coisa, nem esboço tenho. Esboço meu tem 5 linhas hoje, por incrível que pareça. Tem gente que acha que o jejum expulsa os demônios, então Jesus morreu em vão. Não, eu não vou entrar, não vale a pena. A Valentina está me esperando, não vale a pena hoje não. Outro dia eu entro. Quando você entender quem você é em Cristo, os capetas vão fugir de ti, cara. Eles vão escapar de você. Quando eles veem você, lá vem um crente cheio do Espírito Santo, ele carrega o DNA celestial, ele tem a marca do Cordeiro, eu não posso com ele, então nem vou perder tempo. Porque sobre você há um manto redentivo. Estou falando de redentivo. Voltamos para o cenário da historinha. E sobe no palco um escravo em específico. Ele sobe, ele para. Aqui está ele. O Satã, diabo, Apolion, Abaddon, ele, o príncipe desse século, Belzebu. Aí pastor não fala que ele vem. Se ele vier, nós vamos dar coça nele, pelo poderoso nome de Jesus, como orou Judas, que o Senhor te repreenda, Satanás. Eis aí vos dou o poder para espisar serpentes e escorpiões, expulsar demônios, curar enfermos. Eis aí vos dou o poder. Sobe no palco o escravo e o Belzebu está lá e dizendo: esse aí não vale nada. Esse aí, quando ninguém pagar nada por ele, eu compro. Quem é o escravo, Jéssica? Humanidade. No palco do mercado de escravos está a humanidade. À direita está Satanás dizendo: não vale nada. Então, como ninguém vai querer, eu vou comprar. Já é meu. Daqui a pouco, quando ninguém deu nada, ninguém pagou muita coisa, se levanta um que vem vindo de lá. Quem é ele? Aquele que vem saltando sobre os montes. Alguns o chamam de lírio dos vales, a estrela da manhã. Cantamos sobre ele dizendo que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O amado de minha alma, o desejado das nações. Ele entra e diz: tem espaço para mais um? Tem. No cenário da humanidade sempre tem. Ele entra e diz: quem é que o escravo que está sendo vendido? É a humanidade, mas não vale nada, já é do diabo. Jesus diz: não, eu quero. Me parece que na negociação anjos dizem: não vale a pena, eles só fazem o erro. O Senhor já tentou tantas vezes com Noé, o Senhor já tentou com Moisés, o Senhor tentou com Abraão, o Senhor tentou com os juízes, o Senhor tentou com Samuel, o Senhor tentou com Davi, não deu. Eu quero. Mas não vale nada, eles só pecam e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas eu quero. No palco do cenário está a humanidade que agora está indo vendida para o diabo. Por causa do quê? Que lá atrás alguém se submeteu à escravidão por causa de um pecado. E escravo deixa de ser escravo por conta própria? Por isso que toda tentativa de religiosa de nos tirar da condição de pecado é inútil, porque escravo nunca sai da condição de escravo sozinho, tem que vir um libertador para nos... Por isso que Moisés foi criado com Faraó e não com os escravos. Agora Jesus entra no cenário e diz: qual é o preço? O preço é o seguinte: não pode ser pago em dinheiro, é a tua vida pela deles. Aí do céu se ecoa um versículo dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se isso não mexe com você, meu irmão, se isso não faz você girar num pé só, se isso não faz você orar em língua, me desculpe, então você não compreendeu ainda o que é verdadeiramente a obra da cruz. Mas eu vou repetir: quando ninguém deu nada para mim e para você, quando o nosso destino estava a ser aterrorizado pelo inferno, o resto da nossa eternidade, entrou em cena aquele que não tinha pecado, aquele que chamaram ele justo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entra em cena e diz: quanto vale? Alguém diz: não vale nada. O diabo vai levar e diz: não, eu dou a minha vida por eles, eu vou comprar eles, eu vou redimir eles. Escute, eu vou trazer redenção.
redenção sobre eles. Eles não serão mais escravos do diabo, eles não serão mais escravos do pecado, eles não serão mais escravos da morte, eles não serão mais escravos da doença. Ninguém está pegando, eu vou continuar. Eles não serão mais escravos do sistema, eles não serão mais escravos da religião, eles não serão mais escravos dos homens, porque Cristo vos libertou e para a liberdade vos chamou. E onde está o Espírito Santo, a liberdade, e Ele está aqui. Ele nos fez livres, livres, livres. Eles disseram até o Satã: agora eu estou trazendo redenção, é meu. Porque redenção em letras miúdas significa comprar de volta. Isso é mensagem para ser cheio do Espírito Santo. Cristo, redentivamente falando, eu vou tentar dar o exemplo. Aquela cadeira, por favor. Coloca ela aqui embaixo. Aqui embaixo. Senta nela aí. Está com jaqueta nova, né? Tem esposa. É casado. Naquela cruz, Ele se entregou por amor. Não tem uma música que diz? Naquela cruz, Ele se entregou. Viu que eu canto? Estão dizendo que eu não canto, eu canto. O véu foi rasgado, a terra estremeceu, porque eu canto em si bemol sustenido com sétima e nona, e eles não sabem tocar. Aí quando vocês ouvem, parece que está desafinado, mas não está. Eles não fazem a nota certa, mas eu estou ensinando. Um pouquinho de paciência, vocês vão ver esse menino aqui, vai tocar muito daqui uns dias. A terra estremeceu, a morte Ele venceu, o leão ressurgiu, glorificado Ele está. A questão é que ele era um escravo, tá? Que com essa corrente de prata não parece escravo, mas tudo bem. Os caras aqui, meu irmão, o que menos corre voa. E nem vermelho fica. É negão. Eu não posso falar isso. Foi ele que falou, não fui eu. O bom é que é assumido, né? Chegaram aqueles dias, perguntaram. Pera aí, deixa eu falar uma aqui. O sonho do Lorenzo é ser negro. É verdade. Ele diz: pai, tomara que a Valentina nasça branquinha para ficar igual ao pai, porque eu e tu somos morenos. Eu digo: discriminação deles comigo. Aí chegamos para lá, internação no hospital, a mulher perguntou: que cor tu é? Eu disse: o sonho dela é ser negona. Erraram na genética lá. E o Lô veio da mesma, ele disse: pai, eu sou escuro, pai, eu sou marrom. E eu e a mãe estamos orando para a Valentina vir branca, porque senão, pai, só, já pensou se a Valentina vem marrom que nem eu e a mãe? Só tu branco. Eu digo: isso é racismo, meu filho. Isso é etnofobia. Está aqui de escravo. Jesus vem, não só perdoa o que o avô dele fez, o pai dele fez, ele fez. Não só diz: a partir de agora eu vou melhorar a tua vida. Você já pensou que adianta dizer para ele que agora ele vai parar de sofrer e continuar sendo escravo? Por isso que mensagem de autoajuda não cola. Não adianta dizer para um moribundo que vai queimar a vida dele inteira no inferno que ele vai melhorar de vida. Não adianta dizer para um canceroso em estado terminal que ele vai comprar um carro novo. Não é isso que ele quer ser curado. O pecador não precisa de carro novo, casa nova, dinheiro na conta. O pecador precisa ser perdoado para morar eternamente com Jesus nos ares. Por isso esse sistema de Balaão e Balaque vai cair. Vai cair. Vai cair. Por quê? Porque nós não vamos tolerar essa doutrina.
Tenho, porém, contra ti que tolerasse a doutrina de Balaão. Ontem eu estava pregando para uma moça, numa loja, e ela disse que vem de um sistema onde tiraram tudo dela. Eu disse, sabe qual é o problema? É a doutrina de Balaão. Jesus apresenta-se para a igreja. Eu já vou voltar na obra redentiva. E eu disse para ela, só que vem comigo, Balaão foi um profeta. Ela disse, eu não conheço a história. Eu disse, eu conto para ti. Balaão foi um profeta de Deus, sim ou não? Sim. Balaão tinha um dom profético, sim ou não? Me diga, Balaão errou uma profecia? Mas na Bíblia ele é chamado de falso e nunca errou uma profecia. Ele nunca errou, viu essa cara? Essa cara diz assim, como pode? Ela não é, tu pensou isso, mas como? Ela fez assim, querida. Porque a gente tem a noção de que falso profeta é quem? Erra a profecia. O Balaão acerta todas, o Balaão tem dom, o Balaão tem... Aí Deus vem lá em Apocalipse e diz, eu tenho contra ti que tu tolerou Balaão dentro da igreja. E se tu não te arrepender e chutar ele embora, eu vou arrancar de ti o castiçal, que representa o Espírito Santo. Uau! Mas quem é Balaão? O homem que nunca errou profecia, mas que é considerado falso profeta? Balaque diz, profetiza para mim que eu te pago. Falso profeta não é só quem erra a profecia, falso profeta é quem profetiza por benefício próprio. Quem profetiza para lucro próprio é Balaão. Deus vai arrancar a cabeça desses caras nos próximos dias. Escute o que eu estou falando, escute o que eu estou falando. Porque eu ouvi um cara que eu respeito dizendo, se em 15 anos não vier um avivamento na igreja, nenhum vai sobrar. Então em 15 anos eu quero que venha um avivamento, e aqui vai vir. Porque eu, quando ouvi essa frase, disse, quem será o pastor do meu filho? Quem vai influenciar o coração do meu filho? Se em 15 anos não vier um avivamento, disse esse homem que eu respeito nas nações, ele disse, se não em 15 anos não vier um avivamento, ninguém vai sobrar. A Europa já não sobrou, a América está indo para um caminho perigoso. Agora, aqueles dias, a nossa geração viu com nossos olhos Asbury, um avivamento. Sabe o que Deus quis sinalizar com isso? Por mais curto que foi, que é possível na nossa geração soprar o vento do Espírito Santo de novo. Em 15 anos vai haver um avivamento, não vai se perder nada, em nome de Jesus. Só que nós precisamos entender isso. Ele é um escravo. E o problema é que as pessoas, às vezes, vendo o cara escravo, ainda se aproveitam dos escravos, tiram o resto que ele tem. Só que Jesus não, Jesus vem e diz, tu não tem nada para me oferecer. E cara, tu não vai melhorar de vida nunca. Você está em estado terminal, você está canceroso, estado terminal, você vai morrer, cara. Você está a um passo da boca do inferno. E você é um escravo eterno, do pecado, do diabo, da sua concupiscência, dos seus desejos carnais, desenfreados. Mas eu vou trazer o caráter redentivo. Eu vou pagar o preço pela tua vida com a minha. Pastor Deus, bota uma cadeira lá em cima. Que agora, com um teatro, eu vou ensinar para você o que significa redenção, para mim e para você. Se na internet me chamarem de herege, azar o da internet. Mas biblicamente, é isso que aconteceu. Jesus está no céu, sentado num trono celestial, sim ou não? Está na Bíblia. Um belo dia, aquela voz ecoa dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. A gente fala da salvação, a gente fala do perdão, de tudo isso, e é importante, sim ou não? Nós somos perdoados, salvos, tudo certo, mas tem algo mais. Vira para alguém e diz assim, tem algo mais. Diz para ele assim, o pastor não começou a pregar. Ele vai falar de redenção. Então presta atenção aqui, olha cá. O que é redenção? Eu estou assentado em cadeiras celestiais. Ele está assentado na cadeira do escravo. Jesus vem para a cruz e fala o seguinte, Efésios capítulo 1 diz, e Ele nos fez assentar com Cristo em lugares celestiais. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Apocalipse 1:6, Ele nos fez reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. Ele nos deu poder e autoridade sobre principados e potestades e toda a força do mal. Ele nos fez filhos. Ele trocou de cadeira com nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O justo justificou a muitos. Só quem não crê, faz silêncio aí agora. É isso. Redenção. Ele comprou
e diz: agora você vai morar comigo, você vai governar comigo, você vai representar Deus comigo, você é da minha família, você tem minha genética, você é meu brother, eu te dou o meu nome, vai em meu nome, faça o que eu faria. Cara, quer me dar 5 minutos aqui? Tá bom, tenho 1h20. O nome de Jesus não é um amuleto. Em nome de Jesus sai Satanás. Ô querido, cuida com a velocidade no trânsito, senão você pode estar repreendido, em nome de Jesus. Ô, te alimenta certo, toma água, senão você pode enfermar, está repreendido, eu não aceito, em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desculpa, não se ofenda, mas isso é macumba gospel, isso não funciona. O nome de Jesus não é isso. O nome de Jesus é uma procuração em branco, que ele assinou dizendo: vá e faça em meu nome o que eu faria se estivesse no teu lugar. Então as pessoas têm problema com isso, dizendo: eu não curei ninguém, foi Jesus que curou. Mas a Bíblia diz que eu curaria, porque quando eu boto as mãos em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse ali. Sabe o que representa isso? Falsa humildade. Eu vou curar enfermos, eu vou ressuscitar mortos, eu vou impor as mãos e os demônios vão fugir. Ei, pastor, tira o eu de cena. Não, é eu pelo nome. Vou falar com você. É eu pelo nome. Outro dia eu prego sobre isso. Quem entendeu o que é redenção? Você foi comprado. Havia algo que não era mais de direito. Jesus pagou o preço e diz: agora eu comprei. Pastor, o senhor falou sobre 5 lugares que ele foi ferido, foi ou não foi? Foi. Primeiro lugar que Jesus foi ferido, eu fui para a Bíblia. João capítulo 19, verso 1. E sabe o que é mais bonito? Que eu estava dirigindo o carro e eu anotei isso aqui no Notion. Fiz um esqueleto, joguei. Cheguei em casa, fui para a internet. Eu disse: eu quero ver se tem uma mensagem sobre isso, não achei. Porque alguém pode ouvir isso assim: não, mas aqui é... Então escute. Porque você não vai achar na internet. Vai sair no livro Eu Não Nasci para Pagar Boleto, que eu vou lançar daqui uns dias. Cássia, tu vai ter que comprar. Senão eu vou comprar uma caixa e vou jogar lá na escrivaninha tua. Primeiro lugar que Jesus foi ferido, João 19:1, nas costas. Só escuta. Segundo lugar que Jesus foi ferido, Salmo 22:16 e Marcos 23:33, nos pés. Terceiro lugar que Jesus foi ferido, João 20:25, nas mãos. Quarto lugar que Jesus foi ferido, Marcos 15:17, na cabeça. João 19:34 vai dizer que Jesus foi ferido no peito. Vou explicar. Quando Pilatos diz: eu estou lavando minhas mãos, sabe qual é a diferença entre Pilatos e Jesus? Pilato lava as mãos, Jesus lava os pés. O oposto do amor é a indiferença. Demora um pouquinho. Aquele que lava as mãos diz: eu não estou nem aí. Mas o que lava os pés diz: eu me importo. Você tem lavado as mãos ou os pés, irmão? Os pés, né? Está entendendo? Tem muita gente nesse tempo dizendo: eu vou lavar as mãos. Mas tem muita gente regaçando as mangas e dizendo: eu vou lavar os pés. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Porque tem gente com ódio que ama, mas o indiferente não ama. Por isso você, pastor Camilo, tem 2 opções diante de uma situação: ou lavar as mãos ou lavar os pés. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Outro dia eu prego sobre isso. Quando Pilatos lava as mãos, a Bíblia vai dizer que diz: eu vou espancar ele e vou liberar. Vou espancar e vou liberar. Eu não vi nada de culpa nesse homem. Minha mulher teve uma visão. Depois, com a história de Barrabás, que dá outro pano para a manga, porque Barrabás no hebraico significa Bar-Abas, que é o filho de Bar. Aba é pai, Bar é filho, lembra disso? É o filho do pai, é um filho de um sacerdote. Ele foi liberto para que Jesus fosse crucificado. Tem um cantor, que o pastor Deide canta, que hoje eu quero Cristo, que ele dia quiseram Barrabás, né? Não precisa cantar, não, fica tranquilo. Que não precisa cantar, fica tudo certo. Tem ou não tem? Hoje eu quero Cristo?
Eu olho para ti, me desculpa, não é sem querer, que ele é das antigas junto comigo, das vigílias da madrugada. Hoje eu quero Cristo. Lembra? Você lembra, né? Lembra dele? Ninguém lembra. Só eu lembro. Passei. Lembra? Sabe ou não sabe? Como é que é um pouquinho dela? Oxi. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele eu vou vencer. Vamos ver se eu saio no tom. Pois com Ele sou feliz. Diga assim, hoje eu quero. Agora todo mundo sabe. Em minha vida. Oh, eu ia arriscar, não vou. O Pilatos lava as mãos e diz: açoite e solte ele antes de Barrabás. Quando Pilatos dá o decreto, eu vou lavar as mãos e açoitar, eles colocam ele numa posição muito humilhante, muito humilhante. Pegam uma chibata que não é uma chibata de hoje, é um azorrague. Eu fui estudar isso aí, meu irmão. Eu tenho um livro lá em casa sobre a morte científica de Jesus. É assustador. O azorrague perfura, alguns dizem, isso é especulação teológica, os pulmões de Jesus quando arranca a sua carne. E agora suas costas são açoitadas. O primeiro lugar que Jesus foi ferido foi nas. Após isso, o Pilatos muda de ideia e manda que crucifiquem, mediante o clamor do povo. O segundo lugar que Jesus foi ferido foi na. A Bíblia diz assim: e lhe fizeram uma coroa de espinho e lhe puseram sobre a cabeça. Irmão, não é espinho de rosa, não é espinho de roseta, não é espinhozinho, é tipo prego mesmo, entrando na cabeça, perfurando o couro cabeludo. Pega isso. O segundo lugar que Jesus foi ferido foi na. Depois disso que vem? O ato da crucificação. Primeiro, ainda deitado. Pregos lhe cravam os. Tomé viu. Ato contínuo, suas mãos agora erguidas, os mesmos cravos lhe cravam as. E por final, o soldado, para acabar com tudo, pega a lança e o fura no. Vamos recapitular? Jesus foi ferido nas costas, Jesus foi ferido nos pés, Jesus foi ferido nas mãos, Jesus foi ferido na cabeça e Jesus foi ferido no. O que isso representa para nós? Cheguei onde eu queria. Em cada um dos lugares que Jesus foi ferido, Ele conquistou algo para mim e para você. Em cada um dos lugares, eu vou tentar dar o exemplo. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos. Jesus se fez enfermo para que eu e você tivéssemos saúde. Jesus se fez pobre, 1 Coríntios 9 diz isso, para que eu e você prosperássemos. Você entende esse caráter? Ele se humilhou para que eu e você pudéssemos ser erguidos. Ele se fez pecado para que eu e você fôssemos perdoados. Vocês entenderam isso? Em cada uma das chagas dele, ele conquista no mundo espiritual algo para. Isso é redenção. Comprando e entregando. É teu, meu filho. Quando ele é ferido nas costas, a primeira coisa que me vem à mente quando se fala de costas na Bíblia é força. Quando você quer levar algo, onde é que você leva? Quando alguém quer montar num bicho, monta onde? Quando Jesus fala de fardo pesado, fala de coisas nas. Jesus foi para aquela cruz para dizer para mim e para você que através da redenção dele, você é forte em Cristo Jesus. Naquela cruz, Jesus pega um monte de gente que não é,
para confundir quem é. Ele pega a gente que não sabe para confundir quem sabe. Ele pega a gente fraca para bater os fortes. Ele pega a gente pobre, miserável, para levantar entre os príncipes e tirar do monturo. O caráter de apanhar nas costas e está dizendo para você que você é mais forte do que jamais imaginou. Só que escute, não é uma força que vem de autoajuda, é uma força que vem da cruz de Cristo. Por quê, pastor? Porque quando eu estou fraco, aí eu vou para a cruz, e aí é que eu estou forte. Eu não estou forte quando eu estou forte, sabe por quê? Posso explicar esse versículo para você? Porque quando eu estou forte eu mesmo, eu fico orgulhoso, eu fico soberbo, eu fico arrogante. Tem gente que compra uma bicicleta velha e fica arrogante, porque, Tem gente que agora conquista qualquer coisinha, fica com o olho altivo, fica olhando as pessoas por cima, porque acha que está forte. Agora, você já viu alguém enfermo se exaltar? Se atira na primeira hora no altar. Você já viu alguém que está com problema financeiro se exaltar? Vai se exaltar do quê? Cara, entende uma vez por todas as vezes que Israel estava bem e próspero, ele se exaltou. Todas as vezes que os inimigos vieram e tocaram em algo, eles se humilharam. Vocês estão entendendo isso? Paulo diz, quando eu estou fraco na minha carne, eu corro para a cruz de Cristo, e lá eu me fortaleço no poder do Espírito de Deus. Entenda, de uma vez por todas, para não precisar passar por provações desnecessárias e por chicotadas de Deus desnecessárias. Se humilhe, se arrependa, fique de joelhos prostrados no lugar mais alto que um homem pode chegar, aqui aonde? Aos pés de Cristo. E lá na cruz, você, na sua fraqueza, sempre vai estar fortalecido no Senhor, porque a alegria do Senhor é minha força. Na cruz de Cristo, pelas costas, desculpe o termo, pelas costas dilaceradas de Jesus, Ele está dizendo, eu vou dar para você estrutura para suportar. Você não achou que ia suportar? Eu não é? Pastora Camila, ter a cruz, igreja, tantas situações adversas. Foi ou não foi? Quilômetros e quilômetros chorando. O Espírito Santo dizendo, eu permiti açoitar as costas do meu filho, porque de lá flui estrutura e força que você precisa para suportar tudo aquilo que faz parte do processo que vai te levar para o meu propósito. Das costas dilaceradas de Jesus flui força sobrenatural para alguém que está aqui nessa noite dizendo, eu não tenho mais força. Para alguém que está aqui nessa noite não precisa de um coaching, de autoajuda, e não que eu seja contra, mas você precisa entender quem você é em Cristo e na cruz, porque de lá flui uma força sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Me diga uma coisa, vocês, Davi tinha força para matar um gigante? Como é que ele fez? Daniel tinha força para fechar a boca dos leões? Como é que ele fez? Moisés tinha estrutura humana para abrir um mar, canalizando dutos e canos? Não. Como é que ele fez? Sadraque, Mesaque e Abednego tinham extintor de incêndio suficiente para apagar o fogo da fornalha? Não. Como é que ele fez? Homens que o mundo não era digno, Hebreus 11, escaparam ao fio da espada, foram mortos, crucificados, cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, da fraqueza tiraram forças. Na galeria de heróis da fé, nós temos uma lista dos príncipes de Deus que pisaram essa terra, e a Bíblia resume eles dizendo assim, da fraqueza tiraram forças. Sabe o que me parece? Que muitos hoje estão fortes demais, mas não em Cristo, na sua vaidade, no seu eu, na sua igreja, na sua estrutura, no seu talento, sabe, cara? Não. O sol da justiça, diz Malaquias, ele vai ressurgir, vai brilhar. Você crê nisso? Serão dias em que o sol da justiça vai voltar a brilhar sobre a face da terra, o sol da justiça vai voltar a brilhar, assim nascerá o sol da justiça, diz o Senhor. Lembra disso? Agora me diga, quando é que o sol nasce na atmosfera? Posso falar? O sol só nasce quando as estrelas desaparecem. Enquanto tem estrela brilhando, o sol não aparece. O sol só espera as estrelas saírem e dizer, chegou a minha hora. O problema é que nós estamos numa geração de estrelismo, é muita estrela brilhando, o sol está dizendo, eu vou esperar a minha hora, dessa estrela entender que nem brilho próprio ela tem, até o brilho dela flui de mim. Vocês estão entendendo isso? Chegou a hora de as pessoas olhar para nós e ver Jesus e não mais eu. E nós está tão cheio de Jesus que as pessoas não vão olhar para nós e dizer, cara, pastor Lucas, eu cheguei naquela loja. O
que eu e tu fomos. Eu e o pastor Lucas fizemos um culto numa loja, agora há poucos dias, às 9:30 da noite. Nós cantamos, nós oramos, nós profetizamos naquele lugar. Deus me deu uma palavra de conhecimento, de revelação. O pastor Lucas trouxe uma palavra profética. E durante meia hora nós fizemos um culto completo dentro de uma loja, lá no shopping. Essa semana eu fui lá. E quando eu passei, estava eu e o Lourenço, a loja parou, tinha mais 2 ou 3 funcionários, tinha até uns irmãos que eram da igreja aqui, não estão mais frequentando, mas estavam lá justo naquela hora, apareceram, ficaram apavorados. Porque quando eu pisei na frente da loja, eu disse, pastor, vem aqui. Esse aqui é o pastor que estava aquele dia. E ela começou a dizer assim, desde o dia que vocês pisaram aqui, a loja mudou. Desde o dia que vocês pisaram aqui, as energias ruins foram embora. E vai mesmo. Que tem energia ruim? Tem, claro que tem. Senão a gente não levava choque quando encostava no carro. É energia ruim mesmo, tem que ir embora mesmo. Tem muita energia ruim que vai embora da sua vida nessa noite, por causa do poder da cruz. Porque se eu falar em energia, a igreja fica, é misticismo. Não, quem criou a energia foi Deus, energia cósmica, sísmica. Vai para o Chile, você pisa em terra, ganha choque, é energia. Pisa na terra, nunca ouviu os antigos dizer tem que pisar na grama para liberar energia? Irmão, isso é ciência, isso não é misticismo. E tem gente que está carregada de energia ruim sim. Os negativos, os pessimistas, os murmuradores, se encostar nele, leva um choque. Você nunca entrou num ambiente pesado, carregado? Tem gente que diz que é demônio, às vezes nem é demônio, são íons voláteis, são nêutrons, prótons, negativos. Já não basta a minha vida, está um caos, eu tenho que arruinar mais de alguém. Sai fora, capeta. Show, Satanás, na casa do Senhor não existe Satanás, já cantou asa de águia? Eu estou um mês parado, minha cabeça está fervendo, me deixe. Me deixe. E eu vou longe ainda, aguenta. Quem entendeu que pelas costas de Jesus, tu e eu, fomos fortalecidos em Cristo e emana a força e virtude dessas costas dilaceradas. Ele foi ferido. Opa, ficou bom isso aí, hein? Glória a Deus. Vocês estão caprichando, hein, gente? Depois me passa esse programa aí, que tira as imperfeições, as rugas. Glória a Deus. Por que vocês estão rindo? Eu vi. Depois vocês anotam o nome. Segundo lugar que Jesus foi ferido, Ismael. Lhe puseram uma... gente. Lhe puseram uma... Me diga, o que a coroa de espinho fez? Penetrou a estrutura craniana de Jesus. E o que está dentro da estrutura do crânio? Que nem diz o meu filho, cérebro. Não é com R, cérebro. E o que fala isso para mim e para você? Quando Jesus foi ferido aqui, Ele está dizendo, eu vou capacitar a minha igreja a andar com o pensamento e o entendimento renovado. Renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, pensai como Cristo nas coisas que são do alto. Jesus está dizendo, pela obra da cruz eu vou comprar e vou redimir os pensamentos e a mentalidade da minha igreja. Eles não vão mais ter mentalidade de escravo, derrotado, fracassado, pessimista, murmurador. Eu vou capacitar, eu vou introduzir eles numa nova mentalidade, porque os escravos que perfuraram minha cabeça vão capacitar essa igreja a trocar a mentalidade mundana. Sabe por que essas cadeiras estão vazias? Porque o mundo é muito atraente. A Bíblia diz que nós pecamos, nunca fomos tentados por Deus, nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. A concupiscência, quando nasce, dá luz ao pecado. Tiago fala sobre isso. Você sabe por que você peca? Porque o mundo ainda atrai mais de você do que Deus. Deixa eu tentar explicar. A sarça queimando no deserto era comum. Mas quando queima e não consome, Moisés foi ele sabia que era Deus, ele sabia que tinha algo sobrenatural, ele se afasta do mundo e é atraído para a presença. Sabe qual é o problema? Não é falta de sarça queimando tem um monte aqui todo domingo. O problema é que o mundo ainda atrai mais você do que Deus. Por isso que para a Netflix a gente tem tempo para oração não, porque o mundo ainda é mais atrativo do que Jesus. Porque talvez os cravos da mente de Cristo ainda não pegaram a sua mente, para você começar a pensar diferente. Paulo diz em Romanos, nós temos a mente de Cristo. E você acha que na mente de Cristo pensamentos nocivos são alimentados?
Você acha que na mente de Cristo pensamentos negativos são alimentados? Você acha que na mente de Cristo pensamentos de fazer mal a alguém são alimentados? Você acha que na mente de Cristo pensamentos de falar dos outros, de pensar mal dos outros, pensamentos de como prejudicar alguém, pensamentos de inveja, de porfia? Na mente de Cristo esse tipo de pensamento continua? Não! Então de duas umas, pastores, ou nós não temos a mente de Cristo, ou temos e estamos abrindo mão dela. Mas quando aqueles cravos penetram o crânio de Jesus, Ele está dizendo para mim e para você: ferido na cabeça, eu estou comprando para mim a sua mentalidade. Você está sendo habilitado a pensar como eu penso, a ver o mundo como eu vejo, a trocar os pensamentos pelos meus. Colossenses vai dizer: em tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é do alto, nisso eu duvido você acordar e botar a sua coisa essa coisa que segura as orelhas aí sua, o seu cérebro, os seus pensamentos em coisas do alto e chegar no fim do dia triste. Duvido. Faz o teste. Tira um dia que você programa, acorda orando em língua, lendo a Bíblia, escutando louvor. Quando vier um pensamento nocivo, você deleta ele na hora. Você toma a autoridade da sua mente pela cruz, e a partir de hoje, meus pensamentos que não condizem com Cristo, eu rejeito. No final do dia, meu irmão, você vai estar querendo achar um pecador para pregar, um enfermo para curar, um endemoniado para expulsar. Você acha que há diferença entre você e esses pastores? Alguém vai dizer assim: pastor, como é que você faz isso? Sobe no púlpito, taca fogo, tem um santo, tem... Meu irmão, a minha mente está cativa à cruz de Cristo. Os pensamentos até batem na porta. Na hora, rejeito. Os cravos daquela cruz conquistaram para mim uma mentalidade celestial. Os cravos daquela cruz me fazem pensar como Cristo pensaria. Diga comigo: eu tenho a mente de Cristo. Onde mais Jesus foi ferido? Nos pés. A Bíblia diz que os cravos lhe pregaram para que ele ficasse pendurado. Sabe o que a Bíblia fala de pés? Sobre caminhar. Sabe o que caminhar na Bíblia significa? Grava isso. Ao passo que, quem está aqui, diga amém. O pensamento judaico é um pensamento concreto e o grego é abstrato. Então, toda a cultura grega vai falar de abstrações, de coisas impalpáveis, filosofias impalpáveis, mas o pensamento judeu vai falar de coisas concretas. Quer ver uma coisa? Bem-aventurado o homem que não senta na mesa. Acha que é sentar mesmo? Não é sentar, quer dizer ter comunhão. Bem-aventurado o homem que caminha. Está falando de caminhar? Não, está falando de um estilo de vida. Então todo escritor bíblico judeu, ele usa coisas concretas, palpáveis, para descrever uma realidade espiritual. Quem está aqui, diga amém. Quando fala de pés perfurados, Jesus está dizendo: os meus pés foram feridos, porque eu conquistei para você um novo estilo de vida. Eu conquistei na cruz, eu trouxe redenção sobre os seus passos. Você não precisa mais andar como andava, você não precisa mais caminhar onde caminhava, você não precisa andar nos caminhos que andava. Na cruz eu comprei para você redenção do seu estilo de vida. Vai continuar se quiser. Quarto lugar que Jesus foi ferido: nas mãos. Eu vou deixar isso por último. Jesus também foi ferido por uma lança do soldado aqui no lado do seu peito. Diga-me, o que é que o peito protege? E o coração é a sede do quê, minha gente? Pronto. Sabe, eu vou tentar resumir. Se as costas feridas de Jesus dão força para você ter estrutura como Jesus, os pés de Jesus foram feridos para você caminhar como Jesus. A cabeça de Jesus foi ferida para você pensar como Jesus. Estão comigo? Os pés feridos para você andar no estilo de vida de Jesus. Agora o peito de Jesus foi ferido para você sentir como Jesus. Ele diz: eu vou permitir a lança me cravar porque eu quero redimir os teus sentimentos. Você vai amar o que eu amo.
A noiva precisa amar o que o noivo ama. A noiva não pode fazer o que o noivo odeia. Como que eu posso rir do que faz Jesus chorar? Como que eu posso gostar daquilo que levou Jesus para a cruz? Meu Deus, o que tem de gente que se gava da vida perversa no pecado, e fica contando vantagem do que fez no mundo, e se esquece que toda essa sujeira infernal levou Jesus para a cruz. Nunca mais ia dar uma risada dos pecados que cometeu no passado. Será que calamanturabassa? Eu estou sentindo um peso aqui que está esmorecendo a minha carne. Creia quem quiser. Um peso de glória que está me pressionando aqui. Nós precisamos voltar a amar o que Jesus ama, sentir o que Jesus sente. Cara, eu vou para uma loja comprar roupa, e nem era para mim, para dar de presente ainda, e Deus me mostra o coração da vendedora, e acabou a compra na hora, porque eu não posso ser tão egoísta a ponto de querer algo para mim, quando o Senhor está dizendo: eu não te trouxe lá para comprar, eu te trouxe lá para revelar para ela que eu amo ela. Nisso o varão já entrega outro mistério da mulher que perdeu o filho há 5 anos, num acidente. O irmão virou um culto de avivamento de domingo de noite, lá no shopping, porque o meu coração bate pelo que o de Jesus bate. O de Jesus bate pelos perdidos, o de Jesus bate por almas. Como que eu posso chutar embora um pecador? Como que eu posso execrar aquele que errou, se o coração de Jesus morreu por pecadores? Não há um justo sequer. O que tem é um bando de marginal da fé, achando que é justo e é santo, e com o dedo em riste apontando os pecados dos outros, só esqueceram que na medida que eles medem serão medidos. Na medida que você subir a régua, você vai ter que dar conta no mesmo nível. Jesus disse: não julgueis para não ser julgado. Não é julgar no sentido de: o cara está em pecado, vamos ajudar ele. É no sentido de dizer assim: na medida que você meter a métrica, Deus vai te pesar na mesma balança. Cara, e a gente está muitas vezes como os fariseus, que botam julgos tão pesados nos outros que nem nós podemos encostar. A igreja precisa voltar a amar o pecador, a igreja precisa voltar aos irmãos, a igreja precisa voltar a amar os pastores. Me ame, me tolere, me suporte. Eu sei que a minha mensagem é longa, eu sei, é demorada, está tranquilo, mas cara, eu preciso falar isso para você, porque senão, meu irmão, se o nosso coração não amar o que Jesus ama, e escute, não só isso, nós precisamos odiar o que Jesus odeia. Nós precisamos vomitar fora da nossa boca o que Jesus vomitaria. Nós precisamos fechar os nossos olhos para aquilo que Jesus fecharia. Nós precisamos fechar nossos ouvidos para aquilo que Jesus fecharia. Aquele peito cravado por uma lança conquistou para nós uma redenção das emoções, dos sentimentos. Nosso coração tem que bater na rítmica de Jesus. E eu quero declarar isso: daquela cruz vai fluir redenção das tuas emoções. Eu não acredito que um gol de final de Copa me faz vibrar mais do que o sangue de Jesus na cruz, cara. Eu brinco e brinco, culto após culto, que eu sou gremista, cara, e é uma brincadeira, fique-se sabendo de uma vez por todas, mas nada me faz vibrar mais do que Jesus e a presença dEle em mim. Titanic não me faz chorar mais do que um louvor quando estou no secreto. Eu não vibro mais quando compro um carro novo do que quando subo nesse altar. E de uns dias para cá algo diferente está acontecendo aqui, porque eu tenho vindo para cá com meu corpo tremendo, meu coração acelerado. Tem algo passando aqui, igreja. Não, nada me cativa mais, nada me atrai mais. Meu coração foi redimido na cruz, foi conquistado. Eu não sou mais um escravo de desejos. Desejos passageiros e pecaminosos que levaram Jesus para a cruz e que no final viram em nada. A gente está trocando uma vida de amor eterno por prazeres momentâneos. A gente está trocando uma vida de comunhão com Deus, no secreto, de intimidade com Deus, por porcaria, me desculpe o termo, mas é porcaria, que não traz nada de benefício, conversa furada, papo furado, coisas que você ouve, olha, vê, se alimenta. Me diga uma coisa, eu vou acabar. A Cássia estava agora no hospital. A primeira coisa que fizeram para ela foi um acesso na veia. E começaram a injetar nela, por causa da glicemia, glicose, soro e algumas coisinhas a mais. Os profissionais da saúde sabem disso. É a primeira coisa que é feita. Por que é injetado isso na veia dela? Tu pode explicar para nós? Vamos resumir? Para que ela fique viva, alimentada, saudável, é isso? Ok. Tira aquele acesso agora, entra uma enfermeira lá encapetada, pega 1 litro de veneno de rato, diluído com água,
e bota o acesso, o que vai acontecer com ela? Em 3 horas tem um cadáver em cima da mesa. A minha pergunta é, o que você tem injetado na tua veia? Qual o segredo, pastor? Não tem reunião aí querendo saber o segredo? Pergunta a minha sogra que está morando comigo lá agora, ajudando nós. Qual o segredo? Jesus na veia 24 horas por dia. Mas está indo para a pracinha com as crianças. É louvor, oração em língua. O Lourenço ora em língua comigo. Direto. É ou não é, Duda? É Jesus na veia 24 horas por dia. É Jesus na veia trocando fralda, cagada, chorando e orando em língua. É Jesus na veia cuidando e limpando a casa. É Jesus na veia. Ei, pastor, virou? Virei. Usei até o avental. Até cozinhando estou. Tá que não sai tudo aquilo, mas tá bom. Jesus na veia 24 horas, cara. Na minha veia não entra veneno de murmurador. Na minha veia não entra veneno de fofoca. Na minha veia, aqueles dias eu vou falar. Não vou falar. Tá bom, eu falo. Tá bom, eu falo. Gente, quem mexeu no meu relógio? Vocês vão ter que ter paciência comigo. Escute. A Cássia ligou a televisão. Era umas 6:30 da manhã. Antes da Valentina nascer. Eu não tenho televisão a cabo ou com antena. Eu só tenho YouTube. Só o que vem da internet. Eu não tenho. E nem quero ter. Não adianta nem me ofertar que eu vou botar no lixo. Eu não quero TV. Escute. Por quê? Porque eu quero me blindar. Eu não quero aquela coisa lá em casa. A minha televisão glorifica Jesus. Meu rádio glorifica Jesus. O som do meu carro glorifica Jesus. Entendeu? Meu leito glorifica Jesus. Minha mesa glorifica Jesus. Amém? Tá. E ela botou naqueles negócios 24 horas ao vivo, notícias. Cara, começou a notícia às 6:30 da manhã. Idoso é faqueado. Eu digo isso na hora. Desliga esse negócio. Vocês sabem, né? Mas eu gosto de notícia. Meu avô gosta, meu pai, né? É coisa de família, notícia. Eu digo, então vai olhar em outro lugar, porque eu não vou começar o meu dia ouvindo sobre tragédia. Ela desligou na hora. Eu disse, bota uma pregação de fogo, um louvor do reteté, nós vamos encher do Espírito Santo às 6:30 da manhã. Pum, meteu um louvor, eu lavando a louça às 6:30, vendo o sol nascer, orando em língua. Cara, é isso o segredo. Meu coração foi comprado naquela cruz. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, significa isso. O que eu penso, o que eu sinto não importa mais. Sabe o que importa? É que o coração de Jesus bate dentro do meu peito. Se coloque de pé, por gentileza. Mas tem mais um lugar que Jesus foi ferido. E eles estavam achando que eu tinha esquecido. Que é nas? O que as mãos de Jesus feridas falam para mim e para você? Vamos recapitular? Vamos. As costas de Jesus feridas falam que eu posso ter estrutura para suportar como Jesus suportou. A mente ferida de Jesus, o crânio, fala que eu tenho como pensar como Jesus pensou. O peito ferido de Jesus fala que eu posso sentir como Jesus sentiu. Os pés feridos de Jesus falam que eu posso andar e viver como Jesus viveu. E as mãos feridas de Jesus. Eu não vou falar o que elas falam, o que elas representam. Você vai entender sozinho. Vem aqui, pastor Oséias. Fica aqui. Eu quero 2 algozes romanos aqui, pastor Deide e pastor Lucas. Ele é Jesus, tá? Esse aqui é o Július e esse é o Césarus. O David Césarus e o Lucas Jesusius. O Henriqueus. Vamos crucificar Jesus nas mãos? Atrás está. Não, peraí. Crucifica ele aí. Não vai dar? Espera aí. Tem como crucificar Jesus de mão fechada?
Abra a mão aí, Jesus. Como é que você pode servir um Jesus que morreu de mão aberta e você ser um cara mão fechada? Se Mamon ainda é teu Senhor, Jesus ainda não morreu de mão aberta para você. Mas se Jesus morreu de mão aberta para você, você vai ser o primeiro a pegar uma oferta na sua mão agora. Agora, vai pegar a melhor oferta que você preparou para o culto de ceia. Porque nós vamos semear nesse lugar. E eu não preparei uma mensagem para tirar a oferta, eu tenho outras muito melhores. Mas nós viemos declarar aqui, se Balaão também não tem doutrina aqui, Mamon também não tem. Eu não posso servir um Cristo que foi generoso e com sua vida pagou, e eu ser um mesquinho, avarento, medíocre, mão fechada, que tenho dinheiro para tudo, menos para buscar em primeiro o que, igreja? Em que lugar está o reino na minha vida? Eu posso contar um negócio para vocês? Eu estourei o limite do meu cartão e ofertei uma viagem aqui para alguém. E vou pagar. Nem que eu faça um bico. Porque tem gente que acha que a gente está rico. E tem gente que tem certeza. Eu dou risada, porque se eu tivesse pobre, iam falar. Se eu tivesse da classe média, iam falar. Se eu tivesse da classe alta, iam falar. Se eu tivesse a pé, iam falar. Se eu tivesse de moto, iam falar. Se eu estou de carro, falo. Se eu estou de carro financiado, falo. Se eu tenho um carro emprestado, falo. Deixa que diga, que pensa, que fale. Deixa isso para lá. As mãos abertas de Jesus não falam só de dinheiro. Não. Falam de como você trata com aquilo que Deus coloca ao seu dispor. Sabe o que as mãos de Jesus abertas, abre a mão aí, Jesus, falam da mordomia cristã, da doutrina da mordomia. Sabe do que as mãos abertas falam? As mãos abertas de Jesus falam dos dispenseiros dos mistérios de Deus, que estão sempre prontos. Eu estou sentindo aqui, vocês estão sentindo isso? Fala de uma igreja que não vai medir esforços para estender a mão, seja com recurso, seja com oração, seja com jejum. Cara, entenda, há recursos que a nós foram entregues, como que aqueles que hão de prestar? Como que eu vou prestar conta do que Jesus botou na minha mão com a mão? O Cristo que morreu por mim, morreu de mão aberta.